Oi pessoal, tudo bem? Então, dando continuidade aí ao nosso curso sobre estrelas, a gente está falando sobre estrelas variáveis, né? E eu falei para vocês antes sobre estrelas binárias, e agora vamos ver uma outra classe super importante, que são das estrelas pulsantes. As estrelas pulsantes são estrelas que variam de brilho também, mas a variação de brilho delas, ou a variação também espectral, também pode acontecer, ela não está associada a essa estrela se formar no sistema. Essa estrela pode estar sozinha, e mesmo assim, mesmo sozinha, ela está mudando de brilho. As estrelas, elas têm as suas variações naturais, o Sol sofre variações naturais, mas aqui a gente vai olhar sistemas que variam bastante de brilho, por razões, né, diferentes das que fazem o Sol, por exemplo, sofrer alguns tipos de variação. Então vamos dar uma olhadinha nessas estrelas que a gente chama de variáveis pulsantes, estrelas pulsantes. Isso aqui é o comportamento clássico, padrão dessas estrelas, tá? Aqui a gente tem um sistema CY Aquarii, tá? E o que você está vendo aqui, olha só, é o seguinte, é a magnitude, você pode imaginar o brilho da estrela, né? A gente já viu sobre magnitudes quando a gente falou sobre estrelas. Então aqui está o brilho da estrela em função da data, tá? Então aqui está uma data. E o que você percebe é que a estrela, ela diminui e aumenta, né? Diminui e aumenta, tá? Então ela vai mudando de brilho. Como que a gente visualiza isso? Sempre interessante imaginar como que eu estou visualizando isso na prática. Então eu estou uma imagem no céu, eu vejo uma hora um objeto, a estrela bem brilhante, passa-se um tempo, aqui podem ser horas, podem ser dias, podem ser meses, tá? Ou mais até, e a estrela vai diminuir de brilho, e aí vai daqui a pouco aumentar de novo. E o fenômeno, ele é cíclico e periódico, então tem um período aqui que se repete nesse caso, tá? E é cíclico, é sempre a mesma cara, então você vê que se você quisesse, você poderia cortar essa curva de luz, aqui chama isso de curva de luz, tá? Você poderia cortar essa curva de luz e colocar uma em cima da outra e você veria também, tá? Aqui, olha só, tem uns detalhezinhos aqui dos dados, tá? Então, por exemplo, está dizendo para a gente que foram medidos no infravermelho. Essa mudança de brilho pode acontecer em várias faixas, tá, de espectrais, do infravermelho, do visível, do ultravioleta, e ela pode acontecer com intensidades diferentes em cada uma. Pode ser mais variável no infravermelho, mais variáveis no visível, no ultravioleta, depende do sistema. Isso tem muito a ver para a gente, né, diz muito para a gente sobre as propriedades do que está variando na estrela, qual é a temperatura, por exemplo, e tal. Aqui está dizendo que são 310 pontos, uma observação de quase 6 horas, tá? Então veja que é uma estrela que varia bastante rápido, né? Em 6 horas, ó, ela passou por vários máximos aqui, tá? Então bem interessante aqui, ó, 25 de agosto de 2010 foi feita essa observação aqui pelo Anthony. Aí o sobrenome, me perdoe, o Anthony. Essa daqui, então, é uma estrela pulsante, tá? Ela está variando de brilho. O comportamento clássico das estrelas pulsantes é esse daqui, ó, uma luminosidade que varia, então aqui uma certa curva de luz. Isso, normalmente, essa mudança de brilho, pelo menos a forma mais direta de entender, é com uma mudança de tamanho da estrela. Depois a gente vai ver que pode ser um pouquinho mais complicado que isso, tá? Mas normalmente é uma mudança de tamanho. O que você pode imaginar aqui é o seguinte: quando a estrela fica grande, ela está mudando de tamanho, depois a gente vai ver por que isso aqui acontece, tá? Mas quando a estrela fica grande, aumenta a área total de emissão de luz dela. Então ela aumenta a luminosidade dela, ela manda mais luz para a gente. Simplesmente porque tem mais área mandando luz. A gente viu um raciocínio muito semelhante quando a gente estava vendo sobre a evolução de estrelas e falamos das supergigantes, né? Que eu posso ter uma estrela fria, vermelha, com uma luminosidade enorme, tá? Com uma luminosidade enorme porque a estrela é enorme, tá? Então assim a gente distingue as estrelas mais velhas das estrelas adultas, das estrelas que já morreram, as anãs brancas, por exemplo, tá? Que são estrelas quentes, mas pequenas, por isso chamadas de anãs brancas.
Então, a estrela tem uma área grande, emite bastante, uma área pequena, emite pouco. Então, se a estrela aumenta e diminui de brilho, a luminosidade dela vai variar também, tá? Como eu disse, é um pouco mais complicado do que isso, é mais complicado do que isso, mas em primeira análise é isso que está acontecendo. Depois a gente vai aprofundar um pouquinho mais, tá? Então, essas estrelas, por isso que a gente chama elas de pulsantes, porque não é só o brilho que está variando, a estrela está pulsando também. E isso acontece para vários sistemas diferentes. Aqui eu estou mostrando para vocês um diagrama HR em que mostra as várias faixas de estrelas pulsantes. Lembra do diagrama HR que a gente viu quando estava falando sobre o básico lá de estrelas, propriedades, né, que a gente pode medir com estrelas? Um diagrama HR é um diagrama em que na vertical a gente coloca a luminosidade ou o brilho da estrela, e na horizontal a gente coloca as cores, né? Aqui, mais para a esquerda, as estrelas azuis, mais para a direita, as estrelas vermelhas. E tá a cor associada diretamente à temperatura. Então, aqui é o tipo espectral, né? Que a gente também viu. Mas a cor está associada à temperatura. Então, aqui estrelas frias, aqui estrelas quentes, tá? No diagrama HR, então, né? O diagrama HR bem clássico que a gente tinha visto, né? Deixa eu só tirar isso aqui. A gente tinha o seguinte, né? A gente tinha luminosidade para cima, temperatura para a esquerda. A gente tinha uma faixa que nós chamamos de sequência principal. A sequência principal é a faixa das estrelas adultas. Depois a gente tem várias regiões aqui em cima que são, que eu vou chamar de basicamente estrelas gigantes, mas é uma simplificação, tem vários tipos de sistemas diferentes. São estrelas que estão morrendo, tá? E a gente tem aqui embaixo uma área das anãs brancas, tá? Então, o que eu vou chamar de AB aqui, ó. AB são anãs brancas que já morreram. A gente tem, então, essa aqui seria basicamente o esquema básico de um diagrama HR, tá? Diagrama de Hertzsprung-Russell, os dois que criaram, tá? E a gente tem dentro de cada uma dessas faixas regiões onde temos estrelas que são pulsantes, tá? Então eu tenho aqui, olha só, nas anãs brancas eu tenho anãs brancas pulsantes, eu tenho na sequência principal algumas faixas, mas eu tenho muitas estrelas pulsantes nessas regiões aqui, tá? Então tem várias aqui, são bem famosas, tá? As cefeidas, tá? Estão aqui, tá? Duas faixas das cefeidas aqui. São bem famosas essas estrelas. As Delta Scuti, eu tenho várias regiões. O que acontece, gente, é que em cada região dessa, eu tenho a estrela num regime físico diferente. Então eu tenho estrelas ali que já estão bem maiores, lembra que a estrela aumenta quando está morrendo. Tem estrelas que ainda não aumentaram muito. Então elas estão em condições físicas diferentes, regimes diferentes. Mas várias delas estão pulsando. Não quer dizer que por a estrela ser gigante ela vai pulsar. Não, ela precisa estar numa faixa de temperatura e de brilho para chegar nessas condições de ter essa característica de ser estrela pulsante, tá? Se ela passar por essa região, ela vai... Por essa região no diagrama HR, né? Ela vai ser uma estrela pulsante, tá? Então, há vários tipos de estrelas pulsantes. As variáveis cefeidas são algumas das mais famosas, talvez a mais famosa, né? Elas foram descobertas em 1908 pela Henrietta Levy. A Henrietta é uma astrofísica americana, tá? Ela trabalhava no observatório de Harvard, analisando chapas fotográficas de regiões do céu para determinar e classificar estrelas e determinar propriedades. A gente viu um pouquinho sobre isso, o trabalho da Henrietta e de outras mulheres que trabalhavam em Harvard nessa época, junto com um astrônomo chamado Pickering, quando a gente estava falando sobre classificação espectral de estrelas. Elas criaram, né, o esquema de classificação de Harvard, que é um esquema que apareceu aqui antes, inclusive, no diagrama HR aqui antes, ó. Só relembrando, né? O, B, A, F, K. Esse esquema de classificação foi criado por elas. Elas analisavam chapas fotográficas e tentavam, a partir dessas imagens, tirar várias propriedades das estrelas, tá? A Henrietta, aqui ficou o sobrenome dela com L minúsculo, né? A Henrietta, quando ela estava trabalhando nisso, tá?
enquanto a Henrietta estava trabalhando nessas estrelas aí, ela descobriu que um tipo de estrela ali, ela variava de brilho de maneira periódica. E a variação do brilho dela estava associada ao brilho total da estrela. Quanto mais brilhante fosse a estrela, maior era o tempo que levava para ela variar de brilho. Quanto mais rápido ela variasse de brilho, menor era o brilho verdadeiro da estrela, o brilho total da estrela. A Henrietta descobriu isso, ela fez a calibração disso, eu já vou mostrar para vocês, que ficou conhecida como Lei de Levy, tá? Levy, tá? Então, em homenagem a ela. Essas estrelas são muito importantes. Quem determinou por que elas pulsam foi o Eddington, em 1917, daqui a pouquinho eu vou falar para vocês, o mecanismo kappa, parece um K aqui, é a letra kappa do alfabeto grego, tá? E essas estrelas são muito importantes porque elas servem para medir distâncias, já vou explicar como que se faz isso, tá? Mas elas servem para medir distâncias e com essas estrelas a gente descobriu as propriedades do universo em larga escala, galáxias, que é o próximo tema do nosso curso aí. Em 1915, o Shapley, ele mostrou que ele mediu o tamanho da nossa galáxia, da Via Láctea, e mostrou que a gente não morava no centro da galáxia, o Sol não fica no centro, mas fica a 26 mil anos-luz do centro da galáxia, 25 mil anos-luz para 26 mil, tá? Ele mostrou que a gente não está localizado no centro. Para isso, o que ele precisou fazer? Medir distâncias de vários objetos da Via Láctea e mostrar que eles se distribuíam, né, na forma que é a nossa galáxia. E que a gente não estava localizado no centro. E o trabalho do Shapley eu vou discutir melhor com vocês quando a gente for falar sobre galáxias. Ainda não é o momento da gente falar dessa parte aí, tá? Quando a gente começar a falar sobre a Via Láctea, vai ser nas primeiras aulas da Via Láctea, a gente vai falar mais sobre o trabalho do Shapley. Mas é importante dizer que o trabalho da Henrietta foi importante por causa disso. Foi através do trabalho da Henrietta que a gente teve uma das formas, né? Comprovação aqui que a gente mora numa galáxia, qual é a forma da nossa galáxia. Depois, seguindo ainda a astrofísica, a gente chama de astrofísica extragaláctica, o Hubble, Edwin Hubble, em 1924, ele mostrou que a Andrômeda era uma outra galáxia. A Andrômeda é uma nebulosa, que aparece como uma nebulosa para a gente no céu, tá? E até então não estava claro se era uma outra galáxia ou não. O Hubble mediu a distância, mostrou que essa distância era muito maior do que o tamanho da Via Láctea, que o Shapley tinha encontrado, então tinha que ser um objeto externo à nossa galáxia. E em 1929, usando também a Henrietta, os dados, a lei da Henrietta, né, o Hubble descobriu que o universo está sofrendo uma expansão. Tudo isso a gente vai ver melhor quando eu for falar de galáxias, tá? Então não vou me aprofundar muito aqui. Vamos esperar um pouquinho para a gente falar de galáxias e aí a gente poder aprofundar mais nisso. Essa daqui, olha só, é uma imagem verdadeira, original, uma chapa fotográfica original do Hubble, em que ele anotou aqui, ó, a galáxia de Andrômeda, que ele mediu a distância, tá, em 1924. Aqui ele fez uma foto de Andrômeda, ó, tá aqui, ó, 6 de outubro de 1923, tá? E aqui em cima ele marcou com o X, ó, um objeto que pulsava, que é a variável Cefeida. Então ele escreveu var, de varia, tá? A gente não consegue ver a variação porque aqui é só uma foto, né? Tem que fazer várias fotos e ver que o pontinho aparecia e desaparecia, aparecia e desaparecia, tá? Então o Hubble, em 1923, obteve esse dado, tem aí a chapa, né, indicando que estava variando. Em 1924, ele fez várias imagens daí, depois disso fez várias imagens, mediu o quanto que ela variava, e em 1924 ele publicou um artigo muito importante, onde ele calcula com precisão a distância até Andrômeda. Ele errou o valor da medida, mas não por culpa dele, é porque precisava calibrar a curva lá das variáveis Cefeidas e eles ainda não tinham calibrado ela direito, tá? O que quer dizer essa calibração? É o seguinte, vamos entender como é que se mede a distância, daí você vai entender por que o Hubble errou um pouquinho ali, um pouquinho não, ele errou por um fator 3, tá? A distância de Andrômeda à Via Láctea são 2,5 milhões de anos-luz e ele mediu 900 mil anos-luz, tá, de distância. Então,
era bem diferente. Mas, de qualquer maneira, o Chaplin também tinha errado o tamanho da Via Láctea pelo mesmo motivo de calibração. Então, os dois erraram por um fator 3 a menos. Então, de qualquer maneira, Andrômeda caía longe, bem mais longe, tá? Do que o tamanho da nossa galáxia. A conclusão estava certa, apesar dos dados estarem com esse valor aí errado, mas que depois foram corrigidos. O que a Henrietta descobriu, o que precisava calibrar, o que é essa medida de distância? Como é que funciona isso daí? Funciona assim. A gente vai observar uma estrela dessa, uma variável Cefeida, e a gente vai ver que o brilho aparente dela varia. Ó. Então, uma hora ela está mais brilhante, uma hora menos brilhante, mais brilhante, menos brilhante. A distância entre o máximo dos brilhos, entre o máximo de brilho, nesse caso aqui, 5,4 dias, essa distância, ela dá o período da variação de brilho do sistema, tá? Então, por exemplo, Delta Cephei, essa estrela aqui, que é inclusive a gente chama o protótipo da classe, tá? A estrela que foi uma das primeiras descobertas, ela tem uma variação de 5,4 dias. O que Henrietta descobriu é o seguinte, que se você observasse estrelas que tinham um brilho maior, a variação não era de 5,4 dias, era de 6 dias, de 10 dias, de 15 dias, dependia do brilho. Então ela fez um gráfico, onde ela colocou, e aqui está a lei de Levi, tá? Onde ela colocou o seguinte, o brilho da estrela em função do período dela, do tempo que leva para variar. Então você pode ver que os períodos típicos das variáveis cefeidas são de 3 a 100 dias. 3 dias a 3 meses, né? 100 dias dá um pouco mais de 3 meses aqui, quase 4 meses em alguns casos. Então, 3 meses. E a luminosidade varia por um fator de 30. Então, estrelas que têm período de 3 meses de variação são 30 vezes mais brilhantes do que estrelas que têm um período de 3. Então, como é que a gente faz para medir a distância? Então, é fácil. A gente faz o seguinte, a gente vai pegar uma região do céu, vamos pegar aqui uma regiãozinha do céu, e a gente vai monitorar nessa região do céu o brilho de uma estrela que é uma variável cefeida. Então a gente vai fazer o seguinte, olha só, nós vamos pegar nessa região do céu uma estrela que é uma variável cefeida. Então numa época ela vai aparecer bem pouco brilhante para a gente, depois... Vamos colocar o pouco brilhante assim. Ela vai aparecer pouco brilhante para a gente, depois ela vai aumentar de brilho, ela vai parecer uma bola maior para a gente, assim que a gente observa, tá? Não é que a estrela cresceu, não é porque a estrela expandiu e eu estou vendo ela maior. De novo, eu já falei isso outras vezes, que eu quero reforçar sempre, porque senão a gente conclui coisas erradas aqui. Não é que a gente está vendo a estrela maior, a gente só está vendo ela mais brilhante. E a impressão visual que a gente tem é que ela está maior, tá? Como aqui nessa chapa fotográfica. Aqui, ó, já que eu tenho uma chapa fotográfica aqui, deixa eu reforçar isso para vocês. Eu não tenho como dizer, a partir dessa chapa fotográfica, que essa estrela que aparece maior é maior de fato do que a outra estrelinha que está aparecendo como um ponto pequeno. Eu só posso dizer que ela é mais brilhante, tá? Porque elas estão muito longe da gente, então não tem como dizer isso. Então a gente vai ver isso daqui. Então, vendo isso daqui, né, o astrônomo ele vai pegar e ele vai fazer um gráfico da luminosidade ou da magnitude, tanto faz, né, em função do tempo. Então, nesse gráfico, ele vai marcando a luminosidade, como a luminosidade está variando aqui para esse sistema, tá? Então, ele vai vendo aqui que a luminosidade varia. Cada pontinho desse daqui seria uma chapa fotográfica, uma foto. Tá? Então aqui eu só tenho 3, só teria 3 pontos na curva, né? Imagino que a gente fez vários, tá? Então o astrônomo vai fazer isso, daí ele vai então pegar e traçar uma curva aqui para representar isso daqui, vai medir o período. Então ele vai ver que, por exemplo, aqui o período, né, equivale, vamos dizer, a 10 dias. Em 10 dias ela vai do máximo para o mínimo para o máximo de volta. Então em 10 dias ela sai daqui, diminui de brilho e volta a aumentar de brilho. O contrário, né? Que eu tinha aqui, pouco brilho, máximo brilho. Tanto faz. Em 10 dias ela varia. Beleza. Aí a gente vai fazer o seguinte. A gente vai lá no gráfico da Henrietta Levy
nessa curva calibrada e vai fazer o seguinte. A gente vai ver, para uma estrela que tem um período de 10 dias... Para uma estrela que tem um período de 10 dias, qual é a luminosidade absoluta dela? 3.000 vezes a luminosidade do Sol. Tá, 3.000 vezes a luminosidade do Sol. Mas essa estrela que eu estou observando, ela tem um brilho bem pequeno, porque ela está longe. Então, qual é a distância que uma estrela que tenha 3.000 vezes a luminosidade do Sol precisa estar para estar aparecendo com esse brilho aqui que eu estou vendo ela? Essa é a pergunta, e a gente consegue calcular a distância. Então, se a estrela estiver próxima, 3.000 vezes a luminosidade do Sol é bastante coisa. Ela vai parecer muito brilhante para a gente. Se ela estiver muito longe, ela vai parecer bem pouco brilhante. Então, a partir da luminosidade, a partir do período, né? A partir do período da estrela, 10 dias, eu meço a luminosidade verdadeira da estrela, daí com a luminosidade aparente da estrela e a luminosidade verdadeira eu encontro a distância até a estrela. Esse é o cálculo. Período, período e luminosidade aparente. O período da luminosidade verdadeira. Compara a verdadeira com a aparente, eu tenho a distância, tá? Isso é o que a gente chama de vela padrão. Na astrofísica, a gente faz bastante esse tipo de medidas na astrofísica, tá? Determinar essas coisas dessa maneira aqui. Essa vela padrão, importante dizer que essas cefeidas, elas têm a luminosidade alta. Então, veja, 30.000 vezes a luminosidade do Sol. Então, significa que a gente consegue ver essas estrelas longe daqui. Por exemplo, o Hubble viu ela em outra galáxia, na Andrômeda, que está a 2,5 milhões de anos-luz daqui. Foi possível identificar uma variável cefeida, porque são estrelas que brilham bastante, então eu consigo ver elas bem distantes da gente. Se eu meço uma estrela com um período diferente, então eu vou ver que ela vai ter uma luminosidade diferente, e eu consigo medir as distâncias até esse sistema, tá? Em geral, essa relação aqui é muito boa e permite que a gente meça distâncias com uma boa precisão, tá? Como eu falei para vocês, e quando a Henrietta descobriu isso, em 1908, e depois em 1912 ela publicou um artigo com mais resultados, quando ela descobriu isso, ela fez uma descoberta só experimental. Ela não explicou por que isso estava acontecendo, teoricamente. Em 1917, o Eddington, que era um astrofísico teórico, ele propôs um mecanismo para essa variação de brilho dessas estrelas, tá? Ele propôs um mecanismo, ficou com o nome de mecanismo kappa. Kappa, na astrofísica, quer dizer opacidade, é uma medida da opacidade, um índice de opacidade. Opacidade é o seguinte, é a dificuldade que a luz tem de sair de um meio. Então, um meio muito opaco é um meio que absorve muito a luz. Um meio pouco opaco seria um meio transparente, por onde a luz passa. O que acontece? A opacidade de um meio vai depender das propriedades físicas dele, né? Então, você pode imaginar, água suja é muito opaca, água limpa é pouco opaca. No caso da estrela, ela não é feita de água nem suja nem limpa. A estrela é feita de gás, né, plasma, tá? Então, a composição química e a temperatura desse plasma determinam a opacidade, se ela é maior ou menor. O que o Eddington percebeu, e depois foi melhor explicado por esse astrofísico físico russo, né, Zhevakin, em 1953, o que o Eddington percebeu era o seguinte, o Eddington só não descobriu que era o hélio, na verdade, ele não sabia qual era o elemento químico, tá? Mas ele imaginou que fosse algum elemento químico, só não sabia dizer exatamente qual era, mas a ideia do mecanismo é do Eddington. O Zhevakin descobriu que foi o hélio, que era o hélio que fazia isso. O que acontece é o seguinte, vamos imaginar que a estrela aumentou de temperatura. Quando a estrela aumenta de temperatura, o hélio que está nas camadas da estrela perde elétrons, ele fica mais ionizado. O elétron duplamente ionizado, ele é mais opaco, então ele absorve muito a luz. Como ele absorve bastante a luz, ele dificulta a passagem da luz. Isso significa que a pressão, a força de radiação, lembra que a estrela é um equilíbrio entre força de radiação e gravidade, né? A força de radiação, ela é aumentada, porque está sendo mais difícil a luz sair, então aumenta a pressão de radiação. Com isso, a estrela expande.
Quando a estrela expande, acontece que o gás diminui de temperatura, o plasma diminui de temperatura, né? Então ela expandiu, diminuiu de temperatura. Como o plasma diminuiu de temperatura, o hélio já não fica tão ionizado assim, tem menos hélio ionizado, porque a temperatura mais baixa, o hélio deixa de estar ionizado. Com isso, a opacidade diminui também. A opacidade diminuindo também, a radiação sai mais fácil, a gravidade ganha o jogo e encolhe a estrela. Quando a estrela encolhe, a gente volta para o outro caso. A estrela encolheu, a temperatura aumentou e assim a gente fica com um mecanismo cíclico, tá? Mecanismo cíclico e a estrela fica aumentando e diminuindo de tamanho. Aqui você já entende porque que não é qualquer estrela que vai estar pulsando. Para a estrela estar pulsando, a gente, claro, que precisa que ela tenha uma temperatura e uma composição química certas, determinadas, para que esse ciclo possa acontecer dessa maneira. Senão a estrela só vai expandir, mas não vai ter esfriado o suficiente para a opacidade cair abruptamente. Então ela vai ficar do tamanho que ficou, expande e fica, tá? Tem que ter, a opacidade tem que estar num limite entre um valor e o outro. Então é um jogo, um equilíbrio muito sutil. Esse equilíbrio vai depender da temperatura, é óbvio, vai depender da composição química, óbvio, porque vai depender da opacidade. Então por isso a gente vai ter vários regimes diferentes de estrelas pulsantes. Estrelas pulsantes com uma certa temperatura ou com outra, com uma composição química ou com outra. Se mudar a composição química do sistema, vai mudar também esse esquema. Então tudo isso entra em jogo, tá? Então, o Eddington, como eu disse, ele deu a explicação geral para o que poderia causar essa variação, né? Claramente essa variação é uma oscilação em torno de um ponto de equilíbrio, né? Então ele ficou imaginando o que poderia ser esse ponto de equilíbrio. E ele chegou à conclusão da opacidade, né? O cara era um gênio mesmo. E sem saber o que poderia ser a fonte dessa opacidade, tá? Mas ele conseguiu explicar isso daí, é muito interessante. E aí, como eu disse, essas estrelas aí são usadas para medir, para fazer vários tipos de medidas. As medidas mais interessantes são essas das variáveis cefeidas. São medidas que servem para a gente estudar, medir distâncias, tá? E foram fundamentais aí na primeira metade do século passado para medir distâncias de outras galáxias. Hoje a gente tem outras técnicas, tá? Quando a gente vai falando de galáxias, a gente vai ver várias dessas técnicas aí, tá bom? Mas por si só, essas pulsações, essas variações das estrelas já são interessantes. Depois a gente vai ver agora estrelas que pulsam variam por outros motivos. E como é que a gente estuda essa pulsação, que a gente chama de astrosismologia. Mas aí fica para a próxima aula. Um abraço, pessoal!